Se a tentativa de golpe fosse bem sucedida, muito mais do que vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos teriam sido roubados e destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas urnas, teria sido roubada e a democracia teria sido destruída. A essa altura, o Brasil estaria mergulhado no caos econômico e social. O combate à fome e à desigualdade teria voltado à estaca zero. Nosso país estaria novamente isolado do mundo e a Amazônia em pouco tempo reduzida a cinzas para a boiada e o garimpo ilegal passarem. Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública, a julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramam nas redes sociais. Para começar, então, nós já tivemos aí o vídeo do Lula. Eu quero colocar no ar o tweet que o presidente colocou hoje também na sua rede social, no X, né? Não é mais Twitter, é o X. Vamos colocar na tela aí que ele vai nessa mesma linha, né? De defesa da democracia e que o governo acabou resistindo, a democracia acabou resistindo a esses atos do ano passado. Vamos colocar aí? Tá bem pequenininho aí, mas em linhas gerais ele fala que a democracia havia tido uma tentativa de golpe, né? E uma coisa que me chama a atenção nesses últimos anos, aí eu já passo para os nossos comentaristas, nesses últimos meses, no início eu acho que o termo terrorismo foi muito utilizado, né? Em todas as notícias e comentários a respeito do ocorrido lá em Brasília. Ao longo do tempo, eu acho que isso foi perdendo um pouco esse peso de terrorismo, talvez até pela questão da guerra lá em Israel, que houve realmente o terrorismo lá do Hamas e tudo mais. E o foco hoje é muito mais nessa questão do golpismo, da suposta ameaça de golpe. Lobauer, seu primeiro pitaco sobre tudo isso, é uma guerra de narrativas, esses termos eles têm mudado ao longo do tempo, qual a sua visão inicial aí sobre o tema? Enquanto você estava falando, eu estava pensando especificamente em relação ao termo terrorismo, porque sim e porque não mais. Não tinha feito nenhuma reflexão a respeito antes, mas eu acho que combina muito e acho que é quase lógico você usar a palavra golpe, já que ela foi tão usada em 2016, né? Então, quase que uma coisa que é um segundo capítulo da mesma novela, né? Não houve golpe em 2016 e não se trata aqui, pelo menos na minha modesta visão, de uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 23. Mas eu acho que a conversa é muito importante, o tema, Renato, que você está trazendo aqui, pela realidade do dia, mas também pela importância que tem essa coisa das narrativas. Eu não gosto muito da palavra narrativa. Eu prefiro versões, mas tanto faz. É como é que você coloca um tema para percepção dos outros, né? Seja num jornal, seja na televisão, seja num discurso. E o mundo das versões aí, depois dos últimos 5 anos, é um problema universal. Isso não é um problema brasileiro. Nós estamos vivendo o mundo da pós-verdade. Estamos vivendo um mundo do novo normal, onde eu me sinto assim, mas eu sou outra coisa. É uma coisa muito difícil de entender e que está gerando... o relativismo que está aí no discurso dos reitores das universidades americanas. Quer dizer, você vê que as notícias elas vão se encontrando em torno do mesmo problema, do mesmo desafio humano, que é onde há uma verdade, imagino que há, porque a verdade existe, onde ela está e como é que você comunica a verdade. Eu, sinceramente, depois de já estar com essa barba branca aqui, estou assustado com esse negócio, porque eu não sei aonde isso vai se estabilizar. A minha sensação, espero que está enganado, é que só piora. Porque você trouxe aí no anúncio das pautas de hoje, são só temas complexos e que têm versões muito diferentes. Então, assim, para ficar no 8 de janeiro e dar o início da nossa conversa aqui, eu acho que o 8 de janeiro isso que a gente acabou de ver com o presidente da República aqui, é uma ficção. Eu nunca imaginei que depois de ver a democratização no Brasil nos anos 80, esse pessoal que governou o Brasil é justamente quem acusava o regime anterior de ser contra as liberdades, inclusive de expressão, e contra a verdade dos fatos.
Nunca imaginei que eles seriam os artífices mais sofisticados da falsidade. Esse discurso aí que eu acabei de ver, nós vimos hoje, a população viu hoje, acho que nem Stalin seria tão eficiente, entendeu? Uma coisa ridícula, dá vergonha. Me dá vergonha, me dá uma sensação física de aflição. Porque, assim, o que fazer com isso? Né? A gente pode fazer o programa aqui e dizer, pessoal, o sujeito está vivendo de uma ficção, mas e como é que a gente leva isso adiante? Que as pessoas que estão ouvindo a gente vão dizer, você tem razão ou não tem razão? Por que eu tenho razão? Posso ficar falando aqui meia hora porque eu acho que eu tenho razão, mas o presidente da República, com essa entourage de pessoas, com essa massa de mídia, dizendo que foi uma tentativa de golpe, que eles salvaram a democracia. Democracia é isso que a gente está vivendo hoje? A pergunta que eu coloco de volta, isso aí que nós vivemos hoje é democracia? As instituições estão mais fortes do que elas eram há 3 anos atrás, do que elas eram há 10 anos atrás? A minha resposta é não. Mas há controvérsias. E para dar um exemplo, você citou a questão das versões, né? Nós temos 2 notícias que acho que mostram muito bem as diferentes formas que o mesmo ato, né, a mesma verdade pode ser contada. Temos a notícia do G1 do dia 9 de janeiro de 2023, ou seja, logo após o ocorrido. E aí você vê que o foco, como eu disse, né, no início principalmente, era terrorismo. Terrorismo em Brasília, o dia em que bolsonaristas criminosos depredaram Planalto, Congresso e STF. E aí você vai ter todo o texto focando muito na questão dos terroristas que invadiram e fizeram esse quebra-quebra. É lógico, né? A gente sempre tem que fazer essa ressalva aqui, que é bem óbvia, mas é necessária. Está errado depredar, está errado vandalizar. Todo mundo que foi identificado que cometeu esse tipo de coisa tem que pagar por isso, tem que responder por os seus atos. Agora, a questão é como você vai contar essa história. Por quê? Porque aí está a manchete de 2023, mas nós temos a manchete de 2017. O deputado Luiz Felipe até que mandou essa lembrança para nós hoje. Aí 2017, mesmo G1. Ato na Esplanada termina com 7 presos, 49 feridos e rastro de depredação. Você não vê ninguém falar em terrorismo, você não vê ninguém falar em golpe, nada disso. São chamados de manifestantes, né? Inclusive, se você assistir essa reportagem, vai dizer que tinha 800 ônibus da esquerda, da CUT, né? Foi um ato programado pela central lá dos sindicatos. E essa foi a forma que a notícia foi dada na época, né? Ou não houve invasão das sedes dos poderes, porque houve um bloqueio ali da polícia na época, então essa destruição ficou restrita à esplanada dos ministérios, então ministérios foram incendiados, quebradas todas as vidraças e tudo mais, mas a forma de dar essa notícia foi diferente. Luiz Felipe, você até que mandou essa lembrança hoje, como é que vê essa questão da guerra de versões? Olha, a esquerda não pode tolerar ver povo na rua contra ela. Porque a tradição da esquerda histórica de 200 anos é de estar sempre do lado do povo, mobilizar o povo, estar sempre do lado ali das grandes inclusões sociais, mobilizações sociais. Agora, no último século, que a esquerda se tornou poder e se tornou Estado, ela continua com a mesma narrativa como se ela tivesse fora do Estado ainda, fazendo parte dos movimentos revolucionários. Só que os movimentos revolucionários de hoje são contra a esquerda. Então ela ficou meio que sem cai no vácuo esse discurso do presidente. Olha aí, cai numa bolha. A esquerda sempre foi contra o sistema e hoje ela é o sistema. Hoje ela é o sistema, ela tem o poder de coerção, de cooptação, o poder de compra, o poder de coercitivo do Estado. É da mão da esquerda. Todas as instituições do Estado estão na mão da esquerda. Esses que quebraram em 2017 estão no poder hoje. Estão no poder. E estavam no poder também em 2017. Então, eles são usados... Contra o Temer, né? Era o Temer, né? Era o Temer, mas era só um aspecto do Estado que eles não controlavam ainda, que era o poder executivo. O resto já era deles. Então, essas mobilizações são usadas de maneira estratégica, quando é contra eles ou que é dentro do governo deles, para tentar ter mais controle total. Mas o que a gente vê do discurso do Lula? A pergunta é, quem é que está acreditando no discurso dele? Acho que essa que é a pergunta também que o Lobar suscitou aqui. Quem é que está acreditando nesse discurso? Que a democracia venceu
Exatamente. Poxa, então quer dizer que agora estamos mais democráticos, temos menos censura, mais liberdades, temos menos interferência na economia, menos interferência na vida de todo mundo? A criminalidade, que faz parte da nossa liberdade, ela caiu ou ela aumentou? Segurança pública, está melhor ou está pior? Então, muito pelo contrário, a gente está vendo exatamente uma ditadura. É isso que a gente está vendo. E o acirramento dessa ditadura, que é calcada em mentira. É uma ditadura calcada em mentira. E vários partícipes ali estão junto na brincadeira. Tá, ele está fantasiado ali de presidente, ele é um criminoso fantasiado de presidente. Mas está todo mundo falando, presidente, presidente. Então está todo mundo na brincadeira. É isso que eu acho que a gente tem que desnudar essas questões, porque, como bem colocado, que momento é esse que nós vivemos? O momento aqui que o Lobão até muito bem colocou. O momento da pós-verdade. Né, que essa guerra de narrativas. Estou atrás da opinião pública. Aí fica a grande questão. Toda ditadura, quanto mais ilegítima ela é, maior é a propaganda e maior é a mentira. E é exatamente o que a gente vê com esse governo. Os gastos que ela tem tido com a mídia tradicional, todas essas redes, grandes redes tradicionais de televisão, rádio, jornalísticos, todos pagos massivamente pelo governo. Muitas mentiras vêm ventiladas pelo próprio governo e até pelas essas redes tradicionais, criando até uma valorização reversa de tudo que é verdade, de fato passa a ser mentira através dessas redes que eles comandam. Então nós estamos vivendo esse mundo de ditaduras de mentira. E são um vácuo de apoiamento. Você vê quem é que está apoiando isso. Essa que é a grande questão. A gente precisa realmente balizar o tamanho de impacto disso, porque quem é que está sendo influenciado por esse tipo de mídia já é apoiador, é bolha. Então e qual o tamanho dessa bolha? Ela é majoritária? Ela tem o comando efetivo que dá legitimidade às instituições? Mais um ponto aqui do Lobauer. As instituições estão mais legítimas ou mais ilegítimas sendo comandadas por um grupo criminoso? Na minha opinião, estão mais ilegítimas. E isso é o que se chama de anomia. Né? O poder estabelecido, o poder que exerce poder, está cada vez mais distante daquele sobre o qual o poder é exercido. Então, isso é um grande problema. Estamos chegando numa situação, até escrevi um artigo, que é análogo ao que existia no século XIX. No século XIX, vou me estender aqui, vou abrir aqui para talvez debater isso. No século XIX, o que nós tivemos? Depois da Revolução Francesa, o que aconteceu da Revolução Francesa? Perderam. Voltou a monarquia absolutista. Não só na França, mas depois que Napoleão fez constituição em vários países, os poderes conservadores, reacionários, entre aspas, como chamam os marxistas, retomaram o poder em toda a Europa. Então eles retomaram o poder e perduraram. Até a Primeira Guerra Mundial foi ali. Então demorou todo o século XIX, mais ainda uma parcela do século XX, para ter uma distribuição desse poder, que tinha popularidade, mas ao mesmo tempo eles tinham o poder da coerção. E eles sabiam que esse era um poder forte. Então nós estamos vivendo uma situação análoga, só que invertida. Só que agora quem é que é o poder? Agora é a esquerda. São jacobinos. Exatamente, jacobinos, os sans-culottes, que eles é que estão com poder e agora eles estão reprimindo. E durante o século XIX, teve vários levantes, vários tumultos, várias revoluções. Teve a revolução de várias constituições em 1812 na Espanha, 1848. Em praticamente toda a Europa teve um grande levante. Depois, mais tarde, também teve a Comuna de Paris, 1870. Então, você teve várias etapas de grandes levantes sangrentos que foram totalmente reprimidos. E a gente está vendo isso, só que com o sinal invertido. A população hoje é realmente pela liberdade, é contra a censura, quer de fato uma Constituição que seja a grande regente, mas temos um poder arbitrário que está aqui reprimindo essa vontade popular. Por quanto tempo? E se é efetivo ou não, eu digo que é efetivo esses levantes. Agora, não do sentido que aconteceu no dia 8 de janeiro. Vou pontuar isso aqui. Porque o dia 8 de janeiro não foi um golpe. Isso aqui não foi um golpe de todo. Foi um levante completamente sem norte, sem orientação, sem condução política daquilo lá. E foi atos de vandalismo. Então é isso que eu acho que não está sendo pontuado. Eles querem construir disso
que há esses inimigos, como fizeram no século XIX. Aí eles pontuam os inimigos de oposição política e acabam tingindo todos os tipos de levantes contra seus opositores políticos, para mitigar e reforçar ainda mais essa ditadura ilegítima. Enfim, esse debate a gente precisa ter com uma mais profundidade histórica também, e ainda bem que vocês estão aqui presentes, quem sabe a gente toque nesse ponto mais tarde.